Hiro Mashima é amado por uns, mas odiado por tantos outros. Suas obras hoje em dia são ridicularizadas na internet, como tendo roteiros ruins e sendo resumidas em poder da amizade, do tipo mais forçado que você encontra por aí. Por isso, quando Eden Zero foi lançado, eu nem dei bola. Mas para fazer esse vídeo, li do capítulo 1 até o 100, para podermos analisar essa história juntos e descobrir se Eden Zero é mais do mesmo ou se é subestimado. Será que o Mashima evoluiu? Eu sou o narrador e esse vídeo foi um pedido da lenda do canal, Caio César. Primeiro, temos que deixar algumas coisas bem claras. Hiro Mashima é mais conhecido na comunidade pelas suas falhas do que por seus acertos. Fairy Tail conquistou muita gente, mas também acabou decepcionando grande parte do público, ao exagerar na quebra de consistência da história, utilizando trapaças baratas para solucionar situações difíceis e repetindo fórmulas sem adicionar nada realmente diferente. Mas o autor não se resume a isso. Mashima, no momento, tem 3 franquias que ganharam animação: Heavy Master, Fairy Tail e agora Eden Zero, além de ter sido ilustrador do mangá oficial de Monster Hunter. Então, algo ele está fazendo direito, nem que seja atender uma demanda de um certo nicho de mercado. A verdade é que existe um componente que a maioria das pessoas simplesmente ignora, que é a quadrinização. No meu vídeo analisando o autor, vamos a fundo nessa questão, que é muito importante para um bom ritmo de leitura, e ajuda muito uma história fraca ser aceitável de ler. Vou deixar o link na descrição e comentário fixado. Dito isso, é inegável que ele colheu uma fama de autor que faz histórias rasas, um fast food por assim dizer. Talvez podemos até ver isso na estética e nas premissas gerais de Eden Zero. De longe, a história parece ser uma mistura de Fairy Tail com One Piece, só que no espaço. A estrutura da aventura é bem parecida com a de One Piece. Temos o Sakura Cosmos, algo como o East Blue, e o Outer Space, que é tipo a Grand Line. Pelo menos essa é a minha percepção lendo do capítulo 1 até o 100. Para encontrarem a Mother, que é o objetivo dos personagens, um ser que criou todo o universo, eles precisam encontrar certas pessoas, para que possam ter uma nave capaz de atravessar a Dragonfall, uma região espacial complexa, enquanto visitam planetas diferentes. Já a parte que parece com Fairy Tail envolve alguns nomes, locais e personagens. O Mashima gosta de reutilizar certos conceitos visuais repetidamente em suas obras. Por isso teremos alguém parecido com a Lucy, com a Erza, o Natsu e por aí vai. Porém, infelizmente, eles possuem suas características próprias, que fazem com que, na minha opinião, sejam mais algo como reencarnações ou similaridades simbólicas. Pense em algo como as versões da Rin, Saber, Sakura e do Kirei de Fate. Pra ser sincero, essas semelhanças com One Piece e Fairy Tail não me incomodaram. O Mashima sabe que tá fazendo um pipocão, e mete o combo todo. Temos guildas, rei demônio, dragões, piratas, FBI espacial, Space Marines, tecnologia, magia, robôs, monstros, aliens, etc. De alguma forma, tudo acaba funcionando como uma unidade, e não como vários conceitos separados. Não é nada inovador, nem profundo, mas é funcional e abre espaço para contar histórias divertidas, que são muito bem desenhadas e fáceis de ler, o que é um ponto positivo muito importante. Junto disso, muitos fãs do Mashima juraram de pé junto que Eden Zero era sua melhor obra, dizendo que o autor tinha aprendido com seus erros. Eu até acreditava, mas não estava muito engajado devido aos traumas com Fairy Tail. Até que lá pro capítulo 50, lendo Eden Zero, as coisas começaram a ganhar sua identidade própria, saindo das referências mais óbvias e ficando mais pesado, violento e com reviravoltas legais. Mas tô me adiantando. Antes de chegarmos na parte boa, vamos passar pela parte ruim. Esse vídeo analisará sem spoilers o mangá do capítulo 1 até o 100, e vai ser algo menos técnico, só que tudo o que eu vou falar é baseado no que vocês já conhecem aqui das análises do canal. Só não vou fazer explicações tão explícitas dessa vez, então confia. O começo de Eden Zero é curioso, é um dos melhores primeiros capítulos que eu já vi de um shonen pipocão, e presta atenção no que eu falei, shonen pipocão. A história começa apresentando o nosso protagonista ainda criança, conversando com 2 robôs, e um dos temas centrais da obra já é apresentado, o coração. Kokoro, em japonês, é uma palavra com vários sentidos, coração físico, alma, espírito, mente, e durante toda a obra, o questionamento de quem tem um coração será um dos pilares para o autor gerar situações para os personagens. Robôs têm coração? E humanos?
Claro, não veremos nada tão profundo aqui, pelo menos até o capítulo 100. Algumas vezes teremos partes meio caricatas de forma negativa, mas também teremos momentos legais em relação a isso. Logo depois, Rebecca, uma das nossas protagonistas, é apresentada indo em um planeta de parque de diversões que está abandonado. E no processo conhece Chique, um garoto de bom coração criado por um robô chamado Rei Demônio, que a cada arco que passa vai ganhando mais importância. Rebecca e Chique fazem um par legal. Ela é uma Bcuber, uma youtuber, e sempre pensa em como fazer conteúdo nas piores horas possíveis. E eu me identifiquei com isso. Tirou mais risadas do que deveria. E o Chique é basicamente aquele trope do bom selvagem, que não conhece nada sobre o mundo e se guia por concepções simples, como amizade, confiar na palavra dos outros e tudo mais. Ele aprendendo sobre o resto do universo é até que bem divertido, graças à dinâmica de ambos. Daí rola um grande problema no planeta e eles precisam ir embora, não sem antes lutar contra alguns inimigos. A coreografia de luta durante a obra é simples, mas eficiente, se baseando em situações criativas para o protagonista usar seus poderes de gravidade. O leitor descobre o motivo do conflito entre o Chique e os robôs, mas o protagonista não. E depois de 100 capítulos, esse fato acaba virando uma recompensa extra pro leitor. Afinal, tem um momento que Chique irá descobrir. E agora, qual será a sua reação? Esse tipo de coisa ajuda a história a ser mais orgânica. E é uma técnica geral, conectar o passado com o futuro, que está bem presente em Eden Zero. Todos os arcos tiveram elementos que foram servindo para construir diversos arcos seguintes, se encaixando em um quebra-cabeça maior e dando um senso de conexão a tudo que acontece. Enfim, esse primeiro capítulo nos apresenta o sistema de poder, o passado do personagem e daquele mundo, nos apresenta também a figuras importantes, qual será a jornada, a ambição dos personagens, pelo menos inicialmente, temos um ponto emocional forte anexado a um tema, junto da ironia dramática de tudo que está acontecendo, além de ser muito bem fechadinho. É realmente bom, me deixou impressionado, principalmente pela facilidade de leitura e o ritmo das páginas. Antes de falarmos dos próximos arcos, dá like no vídeo e se inscreve no canal. Assim você vai ser notificado em primeira mão quando sair vídeo novo e eu vou saber que vocês querem mais conteúdo de Eden Zero. E se você não conhece a obra e tá assistindo esse vídeo, fica até o final, porque as coisas vão ficar mais interessantes na obra e talvez possa te agradar. Agora, vamos falar de arco em arco, para facilitar a compreensão e para vocês entenderem como foi a minha experiência e análise. Terminando o arco de introdução, que é do capítulo 1 até o 3, nossa, que grande arco, tudo vai ficando menos bombástico, o que é esperado. Mas ainda assim, é uma execução competente, explorando mais os conceitos apresentados inicialmente, dando mais contexto sobre a Rebecca e direcionando os personagens de fato para sua primeira aventura. Então vamos pro arco de Norma, do capítulo 4 até o 11. Os personagens vão para outro planeta e se encontram em uma situação muito doida, que eu não vou falar para não dar spoiler. O arco acaba demonstrando algumas características da forma que o Mashima está construindo a obra. Podemos ver que a maioria dos arcos que ele nos apresenta tem muito mais informação de trama do que momentos de engajamento através de emoção. O que eu quero dizer com isso é, mesmo que o autor coloque um flashback triste ou um vilão bem malvadão, as coisas não têm peso ou emoção para você realmente se importar. Claro, alguém vai se importar. Essa é a minha percepção, com base na forma que o autor constrói a história através das suas técnicas de narrativa. A gente consegue perceber onde tem mais foco, como aquilo é construído, o tempo que é gasto para destacar a situação, a quantidade de elementos técnicos envolvidos naquele ponto. E aqui, as técnicas de escrita foram utilizadas de forma muito crua. Para uma técnica se tornar natural e você mal perceber ela precisa estar conectada ao drama, ao tema, à empatia com os personagens, a simbolismos e a várias outras técnicas de escrita. E durante vários arcos da história, eu não tava sentindo isso. Não tava ruim, mas eu consegui identificar facilmente como o autor queria que eu me sentisse. E como também ele estava dando muito mais prioridade a passar informações com esses momentos emocionantes do que a emoção em si. Então, a partir desse ponto da história, em Eden Zero é normal que as coisas sejam bem diretas ao ponto, o que torna alguns momentos meio caricatos de forma negativa. Mas o arco também faz algo positivo. Ele apresenta pontos da trama que serão recorrentes e bem aplicados no futuro. Todos os arcos de Eden Zero até o capítulo 100 fazem isso na real. São meio fracos em relação à emoção, mas abrem mais e mais portas para situações legais e apresentam elementos que vão se conectando e construindo mais coisas legais para o futuro. Vou falar disso mais pra frente, mas Norma nos apresenta um dos pontos de destaque de Eden Zero: tempo. Como o próprio Mashima falou, Eden Zero não é ficção científica, e sim fantasia espacial. Então não pergunte como uma nave se auto-repara. Mas conceitos de ficção científica são utilizados cada vez mais durante a história. Aguenta aí que vamos falar disso já já.
Daí temos o mini arco do Skull Ferry, do capítulo 12 ao 14, que nem tem muito pra falar, e vamos pro arco de Gilst, do capítulo 15 até o 28. E, meu Deus, que arco ruim. Sabe todos os problemas que eu comentei até aqui? Falta de impacto, falta de drama, de engajamento, de empatia, falta de um antagonista interessante. Infelizmente, o arco sofre com isso e muito mais. Exagerando no caricato pra ter um vilão totalmente desprezível, mas perdendo a mão e só parecendo mal escrito e de mau gosto mesmo. Nesse arco, várias youtubers são sequestradas para serem transformadas em estátuas de pedra, para serem parte da coleção de um sapo intergaláctico que tem uma língua grande. E temos muito ecchi. Na real, durante a história toda temos ecchi, mas na maior parte do tempo é ok, usando ângulos diferenciados que até incrementam o dinamismo. Só pra fazer um ecchizinho, mas pelo menos fica visualmente bonito. Mas nesse arco em geral, ele simplesmente perdeu a mão. Tudo bem, pra algumas pessoas não vai parecer de mau gosto, mas foi tudo tão raso e cru que esse tipo de coisa ficou muito descarado pra mim. E olha que eu não ligo pra ecchi, mas aqui, sei lá, atrapalhou a história na minha visão. Se tivessem outros conceitos e técnicas mais elaboradas, conectadas com outras técnicas pra fazer a gente se importar mais, e o vilão, enfim. Se tivesse um monte de coisa, não teve, e foi uma pena. A leitura ainda é fácil, e acho que foi a única coisa que me fez suportar ler tudo isso. Mas eu não quero nunca mais ter que reler isso. E nem é só pelo ecchi em si, mas eu só senti que meu tempo não estava sendo respeitado. Assim como comentei antes, o arco também apresenta rapidamente, lá no final, alguns elementos importantes para a construção de conceitos bacanas da obra, mas não acho que valeu a pena. Nesse ponto, eu não estava interessado em Eden Zero. Eu só tinha informação, mas não tinha sentimento suficiente para me importar com tudo isso. O início da história, de fato, conseguiu me dar um gás. Eu realmente achei legal, mas o combustível já estava acabando. Então, chegamos no arco de Digitalis, do capítulo 29 até o 43, e ele não é nada demais. Novamente, zero emoção, mas dessa vez, mais elementos da trama vão se acumulando pro futuro. O vilão é menos pior do que o anterior, pelo menos. O flashback importante do arco é bem caricato, de forma negativa, caindo naquele problema das técnicas narrativas estarem cruas que eu falei antes. Pelo menos no fim de tudo, rola a apresentação do grande vilão dessa parte da história, que é até bem feita, rolando a primeira morte de um personagem em tela. Foi até bem fora do tema e explícita pra um shonen de amizade e tudo mais. Mal eu sabia que as coisas estavam tomando um rumo muito mais pesado do que eu esperava. Mas meu momento favorito desse arco não foi nenhum dos pontos focais, e sim um rápido momento onde a Pino, uma robozinha que estava em um avatar humano dentro do jogo, se olha no espelho e dá um sorriso. E ao sair desse mundo digital, fica solitária e triste por voltar a ser um robô. Cara, são 3 ou 4 quadros ao todo dessas duas cenas, mas foi o momento mais profundo da história em muitos capítulos. Assim chegamos no arco de Mildian, do capítulo 44 até o 48. E aqui as coisas começam a ficar esquisitas. O tema de tempo e suas ramificações começa a ficar mais presente na história, e mais estranho também. De certa forma, acho que é através disso que a história começa a ganhar sua própria identidade. Até o momento, não é nada de especial, é só One Piece no espaço mesmo, com algumas poucas variações. Mas graças à liberdade que o Mashima tem com clichês de ficção científica aplicados em uma fantasia espacial, todos os detalhes que vão sendo espalhados de forma curiosa na história começam a formar um quebra-cabeça maior, como eu falei antes. Só que admito que durante a leitura eu só tava, quando que vai ficar bom igual me prometeram? Não que estivesse ruim, pro primeiro shonen de alguém seria uma obra muito competente, mas pra mim, velho de guerra, já tava ficando enjoado comer tanta pipoca, por assim dizer. Até que chegamos no arco da Joia do Sol, do capítulo 49 até o 68. E é incrível como esse arco começa chatinho, mas termina muito bem. Finalmente temos uma vilã mais interessante, e alguns caminhos da trama se encontram e se resolvem, o que dá um peso maior pra toda a situação. Ao mesmo tempo, vemos como o Mashima planejou momentos anteriores da história, que geram recompensas aqui, o que é bem legal. Também temos algumas reviravoltas que me pegaram de surpresa, e me agradaram demais. Uma delas finalmente chegando naquele nível flashback de One Piece, por assim dizer. E parte disso foi pela forma que o Mashima usou transições visuais para criar a ironia de tudo aquilo e o clima das cenas. Finalmente, aqui eu senti que as coisas haviam mudado. Eu senti emoções lendo, senti promessas pro futuro com cenas legais que abriam espaço para me animar. Aqui eu finalmente falei, quero continuar lendo. Mas, novamente, foi meio complicado ainda. A vilã tem mais importância, sim, mas a batalha final dos protagonistas, apesar de bem planejada, foi meio fraca.
Ainda não havia investimento com aqueles vilões, eles serviam mais para apresentar as capacidades dos protagonistas do que para realmente criarem drama. E é bom quando, normalmente, autores fazem tudo isso ao mesmo tempo. Mas se em One Piece tivemos a galera furry, aqui passa. Curiosamente, temos mais uma morte em tela, assim como outras cenas mais pesadas que acho difícil serem encontradas em um shonen feliz à la Fairy Tail. Esteticamente, parecia que o autor estava preparando algo. Só que chega de falar de coisa ruim, vamos falar do melhor arco de Eden Zero até agora, o arco de Belial Gore, do capítulo 69 até o 99. Lembra que disse que o Mashima preparava informações pra trama, ia botando detalhes e criando um quebra-cabeça maior? Então, tudo culmina aqui, e Eden Zero finalmente atinge sua identidade. Não é mais One Piece ou Fairy Tail, era de fato Eden Zero. Vou deixar claro, não é nenhuma revolução. Inclusive, em certas cenas, você vai lembrar de outros animes que você gosta, mas a identidade e os momentos chegam de forma bem feita, às vezes até imprevisíveis e com consequências interessantes. Aqui temos algumas cenas bem violentas, desenvolvimento de alguns personagens secundários, consequências reais para a história a partir desse ponto e um senso de aventura e mistério de verdade. O vilão também é o melhor até esse ponto. De fato, propõe um desafio, possui identidade, e você sente a dificuldade de o enfrentar. Fora que ele é muito importante para a trama. É um vilão muito funcional, sem muita emoção agregada ao leitor, mas entrega o que eu queria ler. Como falei, Eden Zero é um shonen pipocão, e o Mashima começa entregando o combo inteiro do fast food, mas o que no início parecia ser delicioso, acaba se mostrando aqueles hambúrgueres meio esmilinguidos e sem graça, que não parecem nada com a propaganda. Mas esse arco é tipo o atendente chegando e trocando seu pedido, te entregando de fato o hamburgão sinistro. Cara, essas metáforas de comida estão me dando fome. Graças à utilização de conceitos de ficção científica e uma liberdade criativa considerável, misturada a conceitos de fantasia, Eden Zero conseguiu ser algo mais único e menos genérico, e me deixou curioso para saber o que rolaria no futuro, pois temos muito potencial nas escolhas temáticas e narrativas do Mashima. Foi até assustador, parecia que o Mashima decidiu usar mais de sua mente na hora de compor uma história, ao invés de ficar super confortável no que estava acostumado. Ele até fala sobre isso nas edições, comentando como as coisas estavam ficando mais dark e que ele não estava acostumado com isso. Foi um arco que, acima de tudo, foi muito divertido, e acho que isso é o que mais importa na hora da sua leitura. Misturou várias coisas que eu pessoalmente gostava, mas também foi muito bem aplicado com todas as técnicas que a gente gostaria de ver em um shonenzão de qualidade. Finalmente chegamos no capítulo 100, o último dessa análise. Ele é um capítulo de transição entre arcos, que acaba gerando mais promessas e preparações para o futuro, intensificando de forma competente as expectativas e ferramentas de trama que ele apresentou no arco passado. É aquele momento para te dar um arrepio e falar, caramba, onde isso vai dar? Tudo também é meio simbólico, com os protagonistas retornando onde tudo começou, e um impacto emocional iminente vai se formando. É como eu comentei no início do vídeo, o protagonista não sabe a verdade do planeta dele, mas nós sim. E observar esses dois elementos indo em direção a uma colisão é algo bacana, ainda mais por ser potencializado por novos mistérios que apareceram e deixaram tudo mais imprevisível. Eu não esperava que iria me animar assim com uma obra do Mashima, depois das decepções que eu tive com Fairy Tail, mas também fico feliz em ser pego de surpresa assim. Eden Zero começou eficiente, ficou muito fraco e depois deu um salto de qualidade, finalmente confirmando o que os fãs falavam, que de fato o Mashima melhorou. E só consegui chegar nesse ponto da história, pois o ritmo de leitura e a quadrinização sempre se mantiveram em um nível exemplar, mostrando a importância desse tipo de elemento pouco notado em histórias em quadrinhos. Sinceramente, não sei o que esperar da história daqui pra frente, e gosto desse sentimento. Realmente traz aquela fagulha de aventura que procuramos em obras assim. O autor não é bobo, e construiu a história para permitir mais liberdade ainda do que a fórmula de One Piece. Mas agora, ele vai precisar compensar bem na identidade da obra, para que ela não fique simplesmente sendo um amontoado de ideias abertas. Pelo menos até onde eu li, ele parece estar indo em uma boa direção. Agora é continuar acompanhando para descobrir se realmente o autor aprendeu com seus erros no passado, ou se vai voltar a abusar das mesmas características que desencantaram muitos dos seus fãs. O mangá já passou do capítulo 200, então acho que a galera aqui nos comentários pode falar o que eles acham. Talvez alguns de vocês questionem sobre momentos de luta, arcos de personagens, ciclos de tentativa e falha, administração de tensão, e sinceramente, não tenho que falar sobre isso nesse vídeo. Tudo é ok a maior parte do tempo, com algumas decaídas e alguns picos.
Não vai esperando mega coreografias com mega estratégias. Em alguns momentos, simplesmente personagens usam alguma técnica útil e fim. Pode ser meio frustrante para alguns, mas eu já estava esperando isso pela natureza do autor. E bem, como tudo é tão bem executado na parte visual, eu só continuei lendo. Os momentos não eram agressivamente ruins, o personagem simplesmente usava uma técnica dentro da possibilidade dele que ele não tinha mostrado antes. Sinceramente, não me incomodou, e olha que eu ligo pra essas coisas. A única parte que me fez parar e pensar sobre isso durante uma luta foi quando aparece uma personagem que usa vento, já no arco de Belial Gore. Foi engraçado que até o Mashima reconheceu que a saída desse combate foi meio fraco em questão de trama, dizendo que gostaria de ter feito melhor, mas que o importante da luta era o tema. Olha, se você consumir a obra da mesma forma que eu, acho difícil se incomodar. A única coisa que eu queria ver mais identidade é no sistema de poder. Alguns personagens possuem o Ether Gear, uma habilidade rara que aparentemente é herdada de certos outros usuários mais antigos. E ela permite manipular o Éter, uma energia presente em tudo e todos. Resumindo, como eles mesmos dizem, é tipo magia. Temos também canhões de éter, armas e até outras formas de manipular essa energia. E tudo isso convive com a tecnologia, abrindo uma boa variedade de formas para lutar. Os poderes podem ser bem abstratos. Por exemplo, mesmo que um personagem tenha poder de vento, a magia pode simplesmente sugar a pessoa para uma pequena prisão do tamanho de uma bola de cristal. Então é tudo meio doido. Parece um sistema elemental, mas certos personagens têm uma parada meio stand de Jojo, sabe? Apesar do Ether Gear em si ter uma identidade visual até bacana, com umas linhas de neon pelo corpo, achei que o sistema ainda ficou meio jogado. Gostaria de ver o que diferencia ele de magia, por exemplo. Caso o autor consiga fazer isso, dando características mais únicas a seu sistema de poder, acho que a obra vai conseguir dar o próximo passo e se tornar um shonen bem mais marcante. Temos até umas transformações legais, mas aí entra dentro dessa parte visual e não da parte conceitual. Essa experiência com Eden Zero foi curiosa. Eu cheguei a assistir um pouco do anime quando foi lançado, mas depois de um início com uma animação legal, ela foi meio que caindo e parei de assistir. Depois descobri que um dos membros-chave da produção estava com câncer, uma pena. Então, fiquei feliz de ter lido o mangá desde o início. Pude perceber de perto a evolução do artista nos desenhos, e também chegar na parte onde sua escrita também evolui. Apesar de não gostar muito do argumento de fica bom a partir do capítulo tal, realmente Eden Zero dá uma virada lá pro capítulo 55 em diante. E apesar de ser bom uma obra melhorar a partir de certo ponto, acho que ela acabou sofrendo e perdendo muito público no início. O anime nem fedeu nem cheirou, não tendo uma adaptação infame como Black Clover, nem bombástica como Jujutsu ou Kimetsu. Já a obra no mangá parecia muito com Fairy Tail ou One Piece no espaço, o que já fez muita gente deixar ela de lado. Fora que ela vinha após uma grande decepção por parte da comunidade de animes em relação a Fairy Tail, o que acho que afetou a decisão de muita gente de dar uma chance ou não pra obra. Claro que existe um público pra isso, pra obras como Fairy Tail, mas muitas pessoas, como eu, se sentiram traídas por certas cenas ou desperdícios de oportunidade do autor. Acho que, infelizmente, pelo menos em um futuro considerável, Eden Zero ficará abaixo do radar de boa parte da comunidade. Mas se você gosta de Fairy Tail, One Piece ou de um shonen pipocão, com uma qualidade de leitura muito boa, acho que Eden Zero pode te agradar também, especificamente o mangá. E aí, já conhecia a obra? Conhece algum outro shonen pipocão que a galera ignora, mas que você acha bacana? Diga nos comentários, bora conversar. Também já aproveita e dá like no vídeo e se inscreve no canal pra eu saber que vocês querem mais conteúdo de Eden Zero. Apoie meu canal a partir de míseros R$5 e tenha vários benefícios, como área VIP no Discord e lives exclusivas onde eu analiso vários mangás e HQs ao vivo. Ou compre uma camisa e uma caneca irada lá na loja do canal. Vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado. Seu apoio é muito importante pra continuar fazendo vídeos aqui no YouTube. Ainda mais com o AdSense ficando mais esquisito a cada dia que passa. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, André Luiz Melo, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, Cindy Avelino, Gustavo Dias, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Luca KHS, Overhaul Engenharia de Manutenção, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.